Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. No Novo Testamento, depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz a palavra do Senhor: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hoje iremos trazer uma reflexão sobre o seguinte tema: santidade como estilo de vida. Vamos repetir? Santidade como estilo de vida. A palavra santidade significa qualidade ou estado do que é santo. Essa palavra santo, ela vem do hebraico kadosh, que aportuguesando é também chamado kadosh, mas no hebraico a fonética é kadosh, que significa sagrado, separado, consagrado. Separado para quê? Porque através da nossa própria vida, Deus seja glorificado, o Pai de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dizer que um objeto é consagrado e separado, ou uma pessoa é consagrada e separada, significa dizer que pertence a Deus, ou que está a serviço de Deus aquilo que nós separamos. Assim, quando falamos que a santidade deve ser um estilo de vida, nós queremos dizer que eu e você devemos ter a santidade como um modo de viver diário, separado do pecado, das coisas pecaminosas desse mundo, para servir e agradar a Deus, fazendo cumprir a sua vontade em nossas vidas. O sentido de santidade é exatamente se afastar de tudo que é pecaminoso, de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Porque Deus é santo. A santidade de Deus não pode compactuar com aquelas pessoas que vivem numa vida pecaminosa. Então, o sentido de santidade é exatamente se afastar de tudo que é pecaminoso, de tudo que nos contamina e nos afasta da presença de Deus. Santidade como estilo de vida é uma decisão diária. Eu decido cada dia ter um comportamento em busca de agradar a Deus. E nós sabemos que quando nós agradamos a Deus, Deus nos abençoa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quantas vezes, quando nós cumprimos essa palavra, quantas orações são respondidas e quantas bênçãos são respondidas por Deus. Santidade como estilo de vida é, portanto, a decisão diária de abandonar qualquer coisa que nos afasta da presença de Deus. Por isso que Pedro, quando escreveu a primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, exigia à época, a igreja primitiva, que suas ações, sua maneira de viver, espelhassem a santidade de Deus. E ele mesmo, se referindo aos cristãos da época, a razão pela qual exigia que os cristãos, em suas ações, refletissem a santidade de Deus, dizia, e essa palavra é perfeitamente aplicada a cada um de nós: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nesse sentido, Pedro exortava os cristãos do seu tempo a romper com a sua vida carnal. E por isso ele também escreveu em 1 Pedro 4, versículo 3. No passado, e isso é bem aplicável na nossa vida, no passado era tudo isso, talvez mais do que isso. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Assim, devemos ter uma vida de confissão e arrependimento, de desvio do pecado, para que a nossa adoração seja plenamente agradável a Deus. Para isso que Cristo veio, para nos possibilitar vitória sobre o pecado. Você que é santo, separado, sua vida é dedicada a agradar a Deus. Isso significa que mudanças vão acontecendo ao longo da sua vida. É um processo de santificação, e esse processo nós denominamos como santificação, que inicia-se com a conversão, mas continua dia após dia. Mas que muitas vezes, meus amados, nós até somos injustos com o recém-convertido. Porque imaginamos que a pessoa se converteu e já é perfeito, 100%. Não. Inicia-se a santificação com a conversão, mas dia após dia o Espírito Santo vai trabalhando naquela vida e ela vai deixando paulatinamente tudo aquilo do homem velho. Então, esse processo de trabalho na vida de cada um de nós, trazendo mudanças ao longo da nossa vida, é chamado de santificação. A santificação é operada de forma contínua e progressiva. A santificação significa tornar-se santo, separar-se do mundo e do pecado para servir e agradar a Deus. É o processo pelo qual uma pessoa é separada, consagrada a Deus para cumprir os seus propósitos, os propósitos de Deus na vida daquele que foi separado por Deus. Através da santificação, a atitude e o caráter do crente são transformados por Deus, dia após dia. A cada dia, Deus, como nós, um barro nas mãos do Senhor, sendo trabalhado para a construção de um vaso perfeito. Isso é um processo chamado santificação contínuo e progressivo. A santificação é contínua e progressiva pelo próprio Deus. Com o tempo, Deus vai lidando com os diferentes problemas e pecados em nossa vida. À medida que o relacionamento com Deus vai se aprofundando, se estreitando, Ele vai mostrando áreas da nossa vida que precisam ser transformadas e nos ajuda a mudar. E, portanto, é um crescimento contínuo, crescente. Quantos de nós, quando um dia nós nos convertemos, e de lá para cá, quantas coisas que nós fazíamos no passado, não fazemos mais hoje. É exatamente esse trabalho de Deus, fazendo com que deixemos certas práticas do homem velho, da mulher velha. A santificação é um processo que ocorre no decorrer da vida daqueles que estão em Jesus. Enquanto neste mundo estivermos, estaremos sujeitos ao pecado, mas através da santificação, paulatinamente iremos mortificar a nossa carne e nos submeter à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A santificação começa na conversão em Cristo. O homem e a mulher, sem Jesus Cristo, são cadáveres espirituais. Cadáveres espirituais. Estão mortos espiritualmente. Por isso que Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, escreveu: Vós
estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam mortos em seus delitos e pecados. Portanto, a pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo é um cadáver espiritual. Não anda com Deus. Não vê e contempla as maravilhas de Deus. Não ouve a palavra de Deus. Não fala com Deus. Não sente a presença de Deus na sua vida. É insensível à presença majestosa de Deus. Ele sente os prazeres do mundo, do pecado, mas jamais a presença de Deus. Um verdadeiro cadáver espiritual. Assim é o pecador diante de Deus. E aí vem o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Chega a esse cadáver espiritual e diz para ele que ele está condenado ao inferno, que ele está perdido, sem esperança e sem salvação. O único meio, diz ele, Espírito Santo, para esse cadáver espiritual, o único meio de escapar do inferno é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele morreu por você, pagando o preço de todos os pecados. E o pecador, o cadáver espiritual, poderá optar por duas respostas, ou uma das respostas: aceitar Jesus, dizer eu quero Jesus, ou dizer eu não quero Jesus. Se o pecador rejeita o Filho de Deus, ainda assim, embora Jesus Cristo fique fora da sua vida, mas Jesus continua tentando atraí-lo para si, batendo em seu coração. Até minutos antes do seu último respiro, como pecador, como pobre pecador. Se, porém, esse cadáver espiritual, sob a influência do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, dá a resposta dizendo eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus entra no seu coração, perdoa os seus pecados, regenera, dá vida e salvação. Agora, essa pessoa convertida passou da vida para a morte, do diabo para Cristo, do inferno para o céu. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E seu nome foi registrado no céu, no livro da vida. A santificação é um processo que começa exatamente quando, pela fé, se aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E essa santificação é instantânea, é imediata. Naquele momento que você entregou a sua vida para Jesus, iniciou seu processo de santificação, você foi separado das coisas do mundo e foi chamado para adorar e servir o Deus da sua salvação. E essa santificação é instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação, ou seja, vai crescendo, não é? Esse nível de santificação a cada dia pelo agir de Deus na sua vida. É a partir da conversão em Cristo Jesus que o crente começa o processo de santificação e, portanto, ele é regenerado, justificado, declarado inocente, sem nenhuma condenação, salvo pela graça, porque a salvação é de graça, nós não temos condição de próprios conseguir essa salvação, é um presente de Deus, e nesse processo de santificação, Deus vai trabalhando dia após dia em nossa vida. E a base da santificação bíblica é o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, escreveu: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez
por todas. Portanto, todos nós, salvos em Cristo Jesus, somos santos. E assim, também somos reconhecidos, de acordo com o Novo Testamento, perfeitamente aplicável aqui a nós e nos tempos atuais. Em Atos capítulo 9, versículo 32, está escrito: e aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então você é um santo, você é uma santa, é uma pessoa convertida em Cristo Jesus, seus pecados foram perdoados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, e sobre tua vida iniciou-se esse processo de santificação contínuo e progressivo, cada vez mais crescente, vai crescendo. E portanto, santo. Não esse santo que nós, na nossa tradição, temos. Tem nada a ver com o que a Bíblia fala. A santificação continua no dia a dia da vida do cristão. Após a conversão da pessoa em Cristo Jesus, ela continua e é progressiva. A cada dia crescemos em santidade. Às vezes a gente quer que o irmão seja perfeito. E às vezes até julgamos. E às vezes até condenamos. Meus irmãos, minhas irmãs, não pense que o pastor Juarez é perfeito. Tem muitas áreas do pastor Juarez que Deus está trabalhando. Eu estou num processo contínuo, crescente de santificação, mas eu ainda não atingi a perfeição da santificação. Não. É no dia a dia que Deus vai trabalhando na nossa vida, e cada vez mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, porque Deus é santo e quer que nós também sejamos santos. A santidade de Deus exige que nós também tenhamos santidade no dia a dia. Então, a santificação após a conversão da pessoa em Cristo Jesus, ela é contínua e progressiva, e a cada dia crescemos em santidade. Por isso que Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Cada dia, um trabalhar de Deus na nossa vida, coisas que eu fazia no passado, não estou fazendo mais hoje. Me libertei e continua nesse processo crescente de santificação diante do Senhor. Paulo lutava para que o Cristo fosse formado em cada um dos eleitos, isto é, que houvesse transformação de caráter, de modo de vida, de modo de pensar, de atitudes, enfim, que fossem totalmente igual a Cristo em tudo. Essa transformação se inicia com o novo nascimento, que Jesus Cristo falara a Nicodemos, conforme está escrito em João, capítulo 3. Quando a pessoa nasce do Espírito, desencadeia um processo de santificação, de modo que por toda a vida terrestre seremos mexidos por Deus e trabalhados por Ele de forma minuciosa e profunda, sempre com o fim de nos moldar cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E esse trabalho é um trabalho diário, meus amados. A santificação final. Então nós temos a santificação instantânea, logo no início da conversão. Depois se inicia um processo de santificação enquanto vida nós estivermos aqui. E vem a santificação final, que é o último estágio da transformação que se dará com a vida de Jesus Cristo. Quando receberemos um corpo glorioso, sem a marca do pecado. O mesmo corpo glorioso de Jesus Cristo, glória a Deus, nós iremos receber com a vinda de Jesus Cristo,
onde os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados no abrir e fechar dos olhos, e cada um receberá um corpo glorificado. Perfeito, sem a marca do pecado. Santificação plena, completa. Na ressurreição seremos completos, e isso é extensivo à santificação. Quando Paulo declara que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E na continuação, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Então, na ressurreição, ou no abrir e fechar dos olhos, ao vir de Jesus Cristo, nós teremos um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, após a sua ressurreição. Aí sim, é a santificação plena, completa, final. Meios de santificação. Mas, pastor, o senhor falou sobre santificação, mas quais os meios de santificação? Pelos quais eu possa obter essa santificação. Deus disponibilizou meios para a santificação, para que uma vida santa e separada ocorra e não seja contaminada pelas impurezas desse mundo. Primeiro, a santificação pelo sangue de Jesus Cristo. Em Hebreus 13:12, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Jesus foi crucificado fora das portas de Jerusalém. Nenhum condenado poderia morrer na cidade santa de Jerusalém. Era fora da cidade. No Gólgota, tive a oportunidade de ir a Jerusalém, tive a oportunidade de ir no local, que assim a tradição diz, onde Jesus foi crucificado. No Gólgota. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo, por meio de quê? Do seu próprio sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que nos torna vestes brancas, totalmente purificado, lavado pelo sangue vertido na cruz. A santificação não é apenas uma separação, significa também uma separação para a santidade, para viver uma vida pura, de agrado a Deus, procurando cada vez mais se afastar das coisas pecaminosas desse mundo. Precisamos sempre nos fazer voltar ao Calvário e nos conscientizar que o sangue derramado de Jesus da cruz não foi em vão, mas eficaz para romper o ciclo do pecado. É incrível como a regeneração rompe esse ciclo do pecado. A gente olha para o passado, eu me prostituía, eu bebia, eu mentia, eu enganava, eu fazia isso. Hoje eu não faço mais. Porque houve uma transformação, uma regeneração, um novo nascimento, uma nova criatura, criada não por obras humanas, não pela cultura humana, mas obra do Espírito Santo. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz a palavra do Senhor: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não é o purgatório que purifica o pecador, mas é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Observamos que, como resultado da obra consumada por Cristo na cruz, o pecador arrependido é transformado de um pecador impuro a um adorador santo. A santificação, portanto, é um resultado dessa maravilhosa obra redentora de Jesus Cristo, ao oferecer-se no Calvário, para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício. À luz de 1 João 1,7, fica claro que o que remove nossa barreira, que é o pecado entre o ser humano e Deus, para que flua entre ambos a comunhão, é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Não há ninguém perfeito, mas é possível andar em comunhão com Deus
desde que o sangue do Cordeiro esteja nos purificando e restabelecendo a nossa comunhão com Deus. Também a santificação como meio se dá pela atuação do Espírito Santo. A santificação pelo Espírito Santo. É impossível a santificação sem a operação, o agir, a interferência do Espírito Santo na nossa vida. Diríamos que ele é o agente dinamizador dessa santificação. Para que uma vida de santidade ocorra, o Espírito Santo tem que entrar na cena, tem que fazer companhia na nossa vida. Por isso que nós, convertidos, nós somos templo do Espírito Santo. Somos santuários andantes da presença de Deus aonde quer que nós estejamos. Por isso que esse corpo, que foi comprado pelo alto preço, pago na cruz por Jesus Cristo, precisa ser preservado, precisa viver em santidade, porque é a presença do Espírito Santo. E essa presença tem que ser vista aonde quer que nós estejamos. Então, homens e mulheres santos são aqueles em que o Espírito Santo trabalha. Portanto, se esvaziar das coisas do mundo e abrir espaço para que o Espírito Santo possa se manifestar livremente na nossa vida. Temos que deixar que o Espírito Santo nos encha. Quando estamos plenos do Espírito Santo, não há espaços para a carnalidade. Então tem algumas áreas na nossa vida que nós somos frágeis. Então ora ao Espírito Santo, eu já fiz isso. Eu digo, Senhor, nessa área aqui eu estou sendo frágil. Eu estou retornando a pecar e eu não quero pecar. Trabalho na minha vida, me liberta dessa maneira de ser. E o que aconteceu? Sobre aquele assunto, o Espírito Santo trabalhou na minha vida e me libertou. Então, o Espírito Santo se torna um campeão na luta contra o pecado. Por isso que Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 12, 18, diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Essa busca de encher da presença do Espírito Santo. Senhor, me enche de tua presença, para que eu não tenha desejos carnais, para que eu não sinta vontade de pecar. Enche da tua presença. Então, na sua obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo vai trabalhando para que tenhamos uma vida de santidade, de agrado a Deus. O próprio Pedro viveu essa experiência. Quando começou a andar com Jesus, ele ainda carregava uma espada. E nós sabemos que ele cortou a orelha de um militar. Ele andava com a espada, tentava resolver as coisas através de sua própria força. Era o Pedro convertido, mas que o Pedro ainda estava à espera de um trabalhar de Deus na vida dele, nesse processo de santificação. E o que aconteceu? Depois, Pedro se encheu da presença do Espírito Santo, deixando aquelas atitudes do homem velho, a ponto de dizer aos seus opositores, conforme está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Ontem, quantas vezes nós somos submetidos a uma situação como essa? A sociedade quer que a gente aja de uma forma, até para mentir. E você diz não, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. E muitas vezes até demitido da empresa, porque não compactou com a mentira. E Deus permitiu a situação, mas lá na frente abriu outra porta de emprego. Vamos para essa irmã. Deus não deixa desamparados seus filhos e suas filhas. Santificação pela palavra de Deus, também é o meio de santificação. Jesus, quando fez a oração sacerdotal,
Ele não ora para si próprio em busca de santificação, porque ele era santo. Ele tinha um atributo da santidade, não precisava de orar ao Deus Pai pedindo santificação, mas ele intercedeu por nós, por todos daquela época e todos que sugeriam como pessoas convertidas em Cristo Jesus. Diz João 17:17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Em 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Os cristãos são descritos como sendo gerados pela palavra de Deus. Quantos de nós aqui, foi através da palavra que o Espírito Santo nos levou à conversão? Ouvimos a palavra e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aí entregamos nossa vida para Jesus. A palavra de Deus desperta as pessoas para compreenderem sua vida de pecados e de afastamento de Deus. Por isso que precisamos sair da igreja e propagar o evangelho. Porque tem muitos cadáveres espirituais caminhando dia após dia para um lugar de tormento e dor chamado inferno. Quando dão importância à palavra, arrependam-se e crendo em Jesus, são purificados pela palavra que lhes fora falada. Esse é o início de purificação que deve continuar através da vida do crente. No início da sua consagração ao ministério sacerdote, ele também, em cumprimento à palavra, tomava um banho de purificação. Pelo poder e a influência da palavra de Deus, os cristãos sofrem novos hábitos e costumes diferentes em sua nova vida. Afinal, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3:16, é importante nós não esquecermos desse versículo no que diz respeito à palavra de Deus, a utilidade da palavra de Deus. E ele escreveu: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, pelo sopro do Espírito, e proveitosa. Para quê? Para ensinar. Para quê? Repreender. Para quê? Corrigir. Para quê? Instruir em justiça. E a Bíblia, na versão de King James, uma tradução muito boa, esse mesmo versículo, 2 Timóteo 3,16, lá está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Olha a palavra como meio de santificação. Eu sou confrontado pela palavra. Eu me vejo como um espelho da minha alma, ao ler a palavra de Deus e dizer: sim, eu preciso me corrigir. Eu não perdoo quem me magoou, eu preciso perdoar. Eu não amo o meu inimigo, eu preciso amar. Quando somos confrontados com a palavra de Deus, que serve como espelho para a nossa vida, ela nos mostra as nossas impurezas, as nossas imperfeições, os nossos pecados, e nos conduzem a corrigir nossos comportamentos, e depois, corrigidos os comportamentos, nós passamos a agir agradando ao Senhor, pelo confronto da palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque a palavra nos corrige. Então lê a palavra de Deus. Santificação, finalmente, pela oração como meio. A relação entre oração e santificação é estreita.
Foi em meio à oração que Jesus pediu ao Pai: santifica-os, orando por nós. Deus Pai, santifica-os, santifica os crentes dessa igreja, santifica os crentes do passado, os que irão surgir. A tua palavra é a verdade. É evidente que ele não precisava orar pela sua santificação, mas orou pela nossa santificação, ensinando que nós podemos, através da oração, como meio também, alcançarmos a santificação. A oração é um ato de intimidade com Deus. Quanto mais nós oramos, falamos com Deus, nós criamos intimidades e atraímos para nós a santidade de Deus. Somos contagiados pela santidade de Deus, pela presença de Deus. Quanto mais nos comunicamos com aquele que é santo, tanto mais santo nós próprios nos tornamos. Por assim dizer, somos contagiados pela santidade de Deus. Jesus ensinou em Mateus 6, 5,15, que na oração nós devemos incluir o pedido de perdão dos nossos pecados. Já é o que? Um pedido de perdão é a gente buscando essa santificação. Mas também pedindo perdão dos pecados contra Deus e contra os semelhantes. E, portanto, nos ensina que não precisamos conviver com o pecado, nem com a culpa que ele traz. Podemos e devemos ser limpos do pecado, bem como da mágoa que ele possa produzir em nós. Isso também é santificação. Todos nós sabemos que em alguma área de nossa vida somos fracos e pecamos. No passado, quando eu era membro da Igreja Batista do Cristo, eu me lembro bem qual era a irmã, que ele falava do pecado da estimação. É aquele pecado que você não consegue se livrar dele. Por exemplo, o pecado do fofoqueiro. Mas, rapaz, dá uma coceira na garganta de fofocar. Ele não consegue se dominar. Ele tem que fofocar. Ele tem que falar da vida alheia. E cristão. Então, quando ele percebe que a fofoca é pecado, que nós devemos agir dessa forma, então nós pedimos, né, através da oração, que Deus nos liberte desse pecado. E aí veio o agir sobrenatural de Deus e nós não retornamos mais pecar como pecávamos continuamente naquele pecado. Se você ora por santificação, portanto, separa um tempo para orar por santificação, é agradável a Deus, pois reconhece a importância da santidade e da sua necessidade dele, porque Deus é santo e desejamos que sejamos santos. Finalmente, a santificação é um mandamento de Deus, não é uma opção. Eu vou viver a minha vida. Jesus Cristo já fez a obra por mim, eu sou já predestinado a ser salvo, preciso mais nada. Deixa eu rolar a minha vida. Não é dessa forma. Em 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, a palavra está no imperativo, sede santos. E devemos ser santos porque Deus é santo. Isso significa que a santidade de Deus é a razão pela qual devemos ser santos. Procurar viver uma vida separada da contaminação do pecado do mundo. Viver uma vida de santidade não é opção, mas uma ordem, um mandamento de Deus. Em Hebreus 12,14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação como instantânea e a santificação como um processo. Um processo contínuo e progressivo. Ninguém verá ao Senhor sem santificação. É impossível retribuir a Deus o que Ele fez por nós, mas podemos mostrar nossa gratidão procurando andar
andar de forma a agradar a Deus. Sabemos que o príncipe deste mundo, Satanás, quer implantar em nossa vida um comportamento totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso que ele faz tudo para o ser humano não viver em santidade. Mostra os prazeres, apresenta os prazeres desse mundo para muitos caírem na cilada de Satanás. A santidade é uma consagração do nosso ser, uma entrega de nossas atitudes, de nossos sentimentos, nossos prazeres àquele que é santo e que nos chamou para sermos santos. Sem santidade não conseguimos sentir a presença do Senhor e desfrutar do seu poder. Muitas vezes, mas pastor, a minha oração não tem sido respondida. Como é que está a sua santidade? Como é que está o seu TS? Tempo só com Deus. Como é que está a sua relação íntima com Deus? Então, sem santidade, nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Nós permitimos que o Espírito Santo se afaste de nós, porque ele não compactua com o corpo que está sendo entregue a uma vida pecaminosa. E é uma área, o corpo, aquele pecado genuíno do corpo, é onde o ser humano mais peca. Então, obras da carne que Paulo fala, né? Prostituição, imoralidade sexual, adultério, fornicação, pedofilia, zoofilia, homossexualismo, idolatria, e assim por diante. Satanás procura exatamente fazer com que nós venhamos cair na mentira, no engano, se prostituindo, colocando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a serviço desse mundo pecaminoso, ou desse mundo pecaminoso, perdoe-me. Diz a palavra do Senhor, quando os israelitas estavam acampados próximo ao Rio Jordão, e não tinha como o povo de Deus ultrapassar aquele Rio Jordão, que estava com muita água, não tinha como atravessar. E aí Josué ordena ao seu povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará milagres, ou fará maravilhas entre vocês. Viveu o milagre de atravessar o Jordão, que o Jordão, tal qual o Mar Vermelho, foi separado, o rio. E o povo de Deus passou em direção a Jericó, onde iria conquistar a terra de Jericó. Então, viver o milagre de atravessar o Jordão e conquistar a terra, dependia da disposição do povo de se manter santo diante de Deus. Então, meus amados, que nessa noite nós venhamos compreender que o início da nossa santificação se deu com a nossa conversão, mas ela continua de forma permanente, contínua, progressiva, deixando que a palavra de Deus venha tocar o nosso coração, que o Espírito Santo, convenção do pecado do juízo, venha trabalhar em nossa vida, mostrar o que nós estamos fazendo errado, enfim, procurar cada vez mais viver uma vida de santidade a Deus. Então, concluindo, aprendemos nessa noite que é um mandamento de Deus, viver uma vida de santidade. E a santidade deve ser um estilo de vida, um modo de viver diário, separado do pecado, das coisas pecaminosas deste mundo, para servir e agradar a Deus, cumprindo a sua palavra, que é boa, agradável e perfeita em nossa vida. A santificação é operada de forma contínua e progressiva pelo próprio Deus. Com o tempo, Deus vai lidando com nossas diferenças de comportamento, com os nossos problemas de pecado em nossa vida, e à medida que nós estreitamos esse relacionamento com Deus, Ele vai mostrando aquelas áreas que precisam ser transformadas, e pelo poder do Espírito Santo, Ele nos liberta daqueles comportamentos pecaminosos. A santificação começa na conversão de Cristo Jesus, aprendemos nessa noite,
continua no dia a dia na vida do cristão, e a santificação final se dará com a vinda de Jesus Cristo, quando vir arrebatar a igreja, onde nós teremos um corpo glorificado sem a marca do pecado. Os meios de santificação nós vimos pelo sangue de Jesus Cristo vertendo na cruz, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, pelo confronto com a palavra de Deus e pela oração. E finalmente nós compreendemos que a santificação não é uma opção, mas um mandamento de Deus. Sede santos como eu sou santo. Amém? Vamos ficar em pé para a oração. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, reconhecemos, Senhor, que nós somos falhos, que nós precisamos, Senhor, ainda do Teu agir em nossas vidas. Existem, ó Pai, alguns pecados que nós cometemos, Senhor, e nós queremos, nesta noite, Senhor, abrir nossos corações para o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, possa nos mostrar, nos revelar aquilo que muitas vezes nós praticamos e não percebemos que é errado para Deus. E que nós venhamos, ó Pai, nos arrepender desses pecados e sermos libertos, Senhor, para vivermos uma vida de santidade. Senhor, reconhecemos que nós somos pobres e carentes, necessitados, pecadores. Precisamos do Teu agir, precisamos da Tua ajuda, precisamos de estar conosco todos os dias, nos ajudando, revelando a Tua palavra, o que nós devemos fazer ou não fazer, e com o único propósito de glorificar o Teu santo nome. Que nós venhamos, ó Pai, na nossa vida diária, ter um comportamento que agrade ao Senhor, que nós possamos nos libertar de toda impureza do mal, de todos, desse mundo pecaminoso, nos liberta, Senhor. Faz andar em santidade, porque Tu és santo, e convém que nós sejamos também santos na Tua presença. Nos liberta, Pai, de todo e qualquer pecado, porque queremos viver com o único propósito de Te servir, de Te amar, de Te louvar, de Te adorar, de fazer a Tua vontade. É assim que eu Te peço e Te agradeço. É assim que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.